Boa noite. Boa noite. O presidente Lula assina o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade. O governo escala 4 ministérios para compor a comissão que vai estudar uma resposta à chantagem tarifária de Donald Trump. O presidente americano ameaça com tarifas à Rússia se não fizer acordo de paz com a Ucrânia. E também estão na mira países como o Brasil, que negociam com os russos. A primeira turma do STF ouve testemunhas de acusação de um núcleo da trama golpista. Mais de 50 ônibus são alvos de novos ataques em São Paulo. O reconhecimento facial em estádios reforça a busca de foragidos da justiça e desaparecidos. E produtores rurais do Amazonas acumulam perdas com a cheia dos rios. O Jornal Nacional está começando. O presidente Lula assinou hoje o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade e cria uma comissão para estudar uma resposta à chantagem tarifária de Donald Trump. Essa comissão vai ser formada por 4 ministérios. O Brasil tem 17 dias para negociar, reverter ou tomar medidas para enfrentar o problema. Trump ameaçou aplicar o tarifaço a partir do dia 1º de agosto. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também responde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vai chefiar a interlocução com os setores mais afetados. Um comitê foi formado com mais 3 ministérios: Casa Civil, Relações Exteriores e Fazenda. As primeiras reuniões estão marcadas para amanhã. Uma com a indústria, setores de aviação, aço, alumínio, máquinas, calçados, móveis e autopeças, que terá também a participação do Ministério de Portos e Aeroportos. À tarde, o grupo se reúne com representantes do agronegócio, exportadores de suco de laranja, carnes, frutas, mel, couro, pescado, além dos ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca. O que nós estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos, para o setor privado também participar e se mobilizar também com seus congêneres e parceiros nos Estados Unidos, porque você está vendendo para uma empresa americana, para você fazer essa articulação também, e o governo também o fará. A responsabilidade é todo o empenho em rever essa questão. Primeiro, porque ela é totalmente inadequada. O Brasil não tem superávit com os Estados Unidos. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, se manifestou pela primeira vez numa carta em defesa da Constituição, da democracia e da justiça. Hoje, a ministra-presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, endossou as palavras de Barroso. Ela disse que a realidade ora vivenciada pela sociedade brasileira, bem assim as situações de tensionamento provocadas por descabidas e inéditas intromissões externas na vida do nosso país, estavam a reclamar uma posição firme e corajosa do Poder Judiciário brasileiro, que tem o direito constitucionalmente assegurado de proteger a soberania nacional, o pleno funcionamento da democracia, a independência e livre manifestação dos poderes da República, bem como garantir a inviolabilidade dos direitos fundamentais do seu povo. Os países civilizados reconhecem a supremacia de sua Constituição, a separação harmônica e independente dos órgãos de Estado. O advogado-geral da União, Jorge Messias, publicou um artigo no jornal The New York Times em que afirma que a tarifa de 50% é desproporcional e contrária às regras do comércio justo, que nenhum governo estrangeiro tem o direito de ditar ou questionar a administração da justiça brasileira e que, no Brasil, o direito à liberdade de expressão é protegido. Messias termina defendendo a negociação e dizendo que o governo brasileiro permanece comprometido com um relacionamento construtivo e pragmático com os Estados Unidos, baseado no respeito à soberania, à legalidade e ao Estado de Direito.
A lei da reciprocidade econômica, sancionada em abril, depende de regulamentação. E isso está sendo feito por decreto, que foi assinado agora à noite pelo presidente Lula e vai ser publicado amanhã. O texto não cita nenhum país, mas permite ao governo brasileiro adotar medidas semelhantes caso decida dar uma resposta aos Estados Unidos. Nesse mesmo decreto estará a criação do Comitê para a Interlocução com os Empresários. O Jornal Nacional ouviu especialistas em relações internacionais sobre os caminhos que o Brasil pode adotar na negociação com os americanos. Como a economia brasileira é muito interligada à americana, qualquer resposta precisa ser bem calculada, segundo os especialistas. O professor da USP, Feliciano Guimarães, diz que o momento é de negociar para evitar uma guerra comercial, que traria muito mais prejuízos para o Brasil. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro, atrás apenas da China. O Brasil precisa fazer uma aliança de duas frentes, uma aliança com outros países que estejam em situação similar ao Brasil e uma aliança com setores da economia americana que serão muito atingidos pelas tarifas. Mas se for preciso adotar medidas recíprocas, especialistas dizem que a penalidade tem que ser aplicada em setores estratégicos, que possam convencer os americanos a recuar. O professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio, por exemplo, defende que o Brasil seja criativo, porque, segundo ele, aplicar exatamente a mesma tarifa aos produtos americanos pode ser um tiro no pé. Eu acho que não seria inteligente que o Brasil simplesmente colocasse 50% dos produtos importados dos Estados Unidos. Veja você que, por exemplo, o Brasil importa maquinário dos Estados Unidos, né? Então, se uma empresa vai decidir trocar a sua máquina ou comprar peças para a sua máquina e, de repente, de uma hora para outra, o preço dessa máquina subiu mais de 50%, isso vai colocar um problema na cadeia produtiva do Brasil. Uma opção, segundo ele, seria o que se chama de retaliação cruzada, ou seja, a adoção de medidas em outros setores. O professor cita, por exemplo, a quebra de patentes de medicamentos ou de produtos agrícolas. O Brasil poderia se inspirar, por exemplo, no que fez com uma negociação com o próprio Estados Unidos em 2010, no setor do algodão, onde a OMC, a Organização Mundial do Comércio, autorizou que o Brasil utilizasse uma retaliação cruzada. No caso do Brasil, por exemplo, o setor de serviços e o setor de propriedade intelectual. Esses são os dois setores que o Brasil teria mais chance de poder retaliar com os Estados Unidos e aonde setores que, de fato, exerceria alguma pressão sobre os Estados Unidos. O Brasil não tem um histórico de impor medidas amplas quando considera ter sido alvo de tarifas injustas. Nas últimas décadas, o país recorreu a ações pontuais para se defender de sobretaxas. Um dos casos mais recentes foi no primeiro mandato de Donald Trump. Em 2018, quando o presidente americano impôs tarifas ao aço e ao alumínio, o Brasil negociou uma cota de exportação e ofereceu contrapartidas, como a redução de barreiras a produtos agrícolas americanos. Segundo o professor Cláudio Finkelstein, da PUC de São Paulo, o temperamento imprevisível de Trump embaralhou as regras do jogo. Mas ele lembra que, com vários países, o presidente americano acabou cedendo e fechou acordos com taxas menores. Qualquer atitude atabalhoada de enfrentamento não é razoável. O que é razoável é diplomaticamente negociar. Essa mecânica de negociação imposta pelo governo Trump, ela é uma novidade no mundo, mas alguns países estão conseguindo se adequar. Então, o importante é negociar para trazer essas tarifas a um valor mais razoável. O professor da USP diz que, neste momento, a prioridade deveria ser encontrar uma forma de convencer o governo americano a adiar as tarifas e que a adoção de medidas recíprocas deve ser usada em último caso. O objetivo é você ganhar tempo. Só pode acontecer, e se acontecer depois que se exaurirem todos os processos de negociação. E se caso ocorra a retaliação, tem que ser muito bem calibrado. E Donald Trump fez hoje uma ameaça adicional indireta ao Brasil. Ele deu 50 dias para que a Rússia aceite um acordo de paz na guerra com a Ucrânia.
Do contrário, disse que vai aplicar sanções a países que fazem negócios com o país de Vladimir Putin, e este é o caso do Brasil. Além disso, Trump ameaçou impor tarifas de 100% sobre as importações russas e anunciou o envio de mais armas para os ucranianos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu o apoio. O comissário de Comércio da União Europeia descreveu a tarifa de Donald Trump para o bloco como absolutamente inaceitável e injustificada. Maroš Šefčovič afirmou que a taxa de 30% anunciada no fim de semana praticamente eliminaria o comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos. Ele disse ainda que a prioridade é negociar até o prazo de 1º de agosto, mas que o bloco está pronto para revidar. Em maio, o índice do Banco Central, que mede a atividade econômica, registrou a primeira queda do ano, 0,7%. De janeiro até maio, o IBC-BR acumulou alta de 3,4%. A preocupação dos investidores com a guerra comercial de Donald Trump voltou a pressionar a cotação do dólar comercial, que fechou a R$ 5,58. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira caiu 0,65%. O governo federal isentou os taxistas da taxa de R$ 52 para a verificação dos taxímetros. As revisões eram anuais e agora passam a ser feitas a cada 2 anos. O taxímetro é obrigatório em cidades com mais de 50 mil habitantes. O governo estima que mais de 100 mil taxistas sejam beneficiados.